Estamos aqui em frente à porta sul da Igreja Matriz de Ponta Delgada. Não há grandes mistérios, como nós já vimos. Esta igreja foi concluída em 1545 e levou 10 anos a construir-se. Já vimos a porta principal, enfim, a sua história que antecede, mas agora esta magnífica porta sul está cheia de mistérios, porque é muito bonita, é lindíssima e é muito imponente. Aliás, as igrejas portuguesas, se compararmos, por exemplo, com o convento dos Jerónimos em Lisboa, que serve um pouco de modelo aos monumentos religiosos da época, tem uma porta sul que parece a principal, mas não é. Os Jerónimos, na porta sul, temos um portal imponentíssimo, com a figura de Nossa Senhora, e logo abaixo de Nossa Senhora o infante do Henrique, que é o príncipe dos descobrimentos. E como o convento dos Jerónimos foi, o mosteiro dos Jerónimos foi dedicado pelo rei Dom Manuel, enfim, a comemorar a grande descoberta do caminho marítimo para a Índia, tudo foi feito para que se conjugasse na figura do infante do Henrique a imponência da porta sul. Mas a porta principal dos Jerónimos é a porta poente, que eu já expliquei que as igrejas portuguesas e da cristandade em geral são viradas para poente para receberem o último raio de sol. Quando o sol se põe, normalmente bate no altar-mor, vindo através de uma rosácea que muitas igrejas têm. Por exemplo, a Catedral de Chartres é a mesma coisa. Quem for a Chartres em França, um dos grandes espetáculos é ver o pôr do sol e aquela multidão de cores que se projeta sobre o altar-mor na altura do pôr do sol. Aqui, na igreja principal do Mosteiro dos Jerónimos, na porta principal do Mosteiro dos Jerónimos, o rei colocou-se assim e a rainha, Dona Maria. O rei Dom Manuel, que foi quem construiu o mosteiro, e a rainha Dona Maria, que estão lado a lado nessa. Isto tem importância para tentarmos interpretar aqui esta porta sul da Igreja Matriz de Ponta Delgada. Nós sabemos quem foram os mestres que estiveram aqui a elaborar este autêntico rendilhado em pedra, muito bonito. Nós já vamos ver. Sabemos que quem arrematou a obra da matriz foi o mestre Estevão da Ponte e Afonso Machado. São dois grandes mestres que existiram no século XVI em São Miguel. Aliás, o filho deste Afonso Machado é que faz a construção da capela com abóbada do Convento de Cristo na Ribeira Grande, que depois foi destruído. E, portanto, são mestres famosos. Eram raros os mestres nessa altura. A cidade de Ponta Delgada ia ser elevada à cidade no ano seguinte à inauguração desta igreja. A igreja foi inaugurada em 1545. Ponta Delgada, que é uma simples vila, é promovida à cidade em 1546 e, portanto, esta igreja também foi, digamos, um dos galões apresentados pelos seus habitantes para que El Rei, da sua iniciativa própria, tivesse promovido no dia 2 de abril Ponta Delgada a cidade. Mas voltemos aqui à porta. Para já é uma porta que está dividida em duas partes, coisa que não acontece na porta principal, que tem apenas um vão. Este aqui tem dois vãos. Tem uma coluna torcida, que é como isto se chama, que não é nada fácil de fazer. Não é? Se repararmos, a base da coluna é alta, invulgarmente alta, depois ela começa a torcer-se sobre si própria, sempre numa harmonia extraordinária, até chegar ao capitel. No capitel nós temos figuras humanas, se repararem, temos ali, só deste lado, o lado sul, temos 3 figuras, todas elas simbólicas. Hoje não sabemos quem são as pessoas, nem o que é que elas significam, mas há, reparem na de cima, na do meio central,
tem uma espécie de capacete sobre si próprio, sobre a cabeça, os outros estão de cabeça ao vento, não é? É uma criança de um lado, ou uma mulher, não se sabe, e do outro lado um homem com o seu bigode. Em cima é uma figura que tanto pode ser um guerreiro como uma mulher até, porque pode confundir-se aquele capacete com os chapéus que os senhores usavam no século XVI. Deste lado daqui temos uma figura comum, que é aquela que referi, uma pessoa nova, depois em cima uma com os cabelos completamente esvoaçantes e a dali que parece um homem com a sua barba, olhando fixamente para aqui. Se fizer uma aproximação da lente àquela figura, uma figura interessantíssima, parece que está viva. O escultor que fez isso, certamente Michelense, penso eu, e já vou dizer porquê, conseguiu num pedacinho, num bustozito tão pequenino, criar vida à pessoa que lhe serviu de modelo para esta esculturazita. Do lado do nascente, novas 3 figuras, a mesma da frente, sul, o homem de bigode, depois uma figura central com a boca aberta e aqui deste lado uma pessoa que parece um homem careca, enfim, também com o cabelo ao vento. A figura central penso que tem um cabelo repuxado, pode ser uma mulher, mas está com a boca aberta, parece que está a dizer alguma coisa. São, portanto, expressivas as figuras que o escultor, eu não sei se foi o Estevão da Pronto, se foi o Afonso Machado, se foi o Nicolau Fernandes, que o Dr. Luís Bernardo diz que quem faz os portais e os piares, quem lavra os portais e os piares, é o Nicolau Fernandes, extremado oficial porque tinha o ofício, não é? Os mestres das obras daquela altura, que chegou praticamente aos nossos dias, tinham 3 graus. Começavam como aprendizes que não ganhavam nada, às vezes os pais até pagavam aos mestres para eles aprenderem o seu ofício, depois subiam a oficiais e quando faziam uma obra-prima, que era a primeira obra, então eram considerados mestres, muito respeitados em todo o lado e até muito procurados. Um mestre de obras do convento ou do mosteiro dos Jerónimos ganhava mais do que um cirurgião. Para vocês verem que o mestre era uma figura importantíssima em qualquer sociedade. De resto, estas obras-primas só podiam ser feitas por mestres de grande habilidade e de grande preparação profissional. Bom, o irmão deste Nicolau Fernandes, André Fernandes, também ajudou na fábrica dos portais e dos piares, que é como se chamam estas peças, como se chamava. E agora já vimos que esta coluna central que descrevemos separa a porta em 2 partes. Certamente uma para a entrada dos fiéis, outra para a saída dos fiéis, não sei. Alguma cerimónia religiosa muito importante se realizava nas portas sul destas igrejas, porque a porta norte, como vemos nesta figura que estamos a mostrar agora, é uma porta muito mais simples, até com pedra da nossa, que não era tão fácil de trabalhar como o calcário que veio do continente. Estas pedras vieram em bruto do continente e aqui é que foram colocadas. Supomos nós, não há um registro dessa viagem das pedras, mas supomos que veio em bruto, porque como vimos, o mestre Cabeia, que seria talvez de origem espanhola, acabou por desistir, o Fernandes também desistiu, eram continentais que tinham adjudicado, a quem tinham sido adjudicadas as obras, acabaram por desistir e os nossos mestres daqui, a prata da casa, é que realizou esta obra. Agora, se formos para um dos lados da porta, portanto, a porta está dividida em 2 vãos, mas as ombreiras laterais, deixem-me chamar-lhes assim para se perceber melhor, são também muito trabalhadas,
um estilo manuelino, não é? Com todos os requintes desse, e começa outra vez por duas figuras humanas. Se repararem aqui, elas estão um bocadinho já carcomidas pelo tempo, mas aqui vemos um homem e parece uma mulher. Aliás, é esta dicotomia que aparece em praticamente toda a porta. Há aqui, eles nascem como se fossem rostos de flores, de plantas. Tudo isto está ligado ao reino vegetal, mas aqui embaixo há uma ave muito interessante, virada para trás, está a coçar-se com o bico aqui nas penas. Não sabemos que tipo de ave seja, é uma ave estilizada, mas é bonita, é elegante. Tudo isto é elegância por aí acima. Se repararem por este vão acima, temos mais figuras humanas, mais plantas, tudo simétrico, tudo harmónico, é de uma harmonia felicíssima esta porta, e até a maior abertura da abóbada do arco, que tem em cima do capitel nova figura humana, parece um anjo com asas. A situação em que se encontra esta porta precisa ser rapidamente vista pelos especialistas, porque há aqui coisas que já estão a desaparecer com o salitre. Se repararem, do lado poente da figura humana, ali já o calcário está a ser carcomido. Qualquer dia isto precisa ser substituído, porque acaba por cair e arruinar-se. Os motivos são todos diferentes. Se reparar nos dois semiarcos que se propõem à porta, ao portal, as figuras, continua a haver figuras híbridas, portanto, meio animal, meio vegetal, meio humano. Ali em cima, nova figura, são dois animais, parecem dois dragões com caras humanas, certamente um casal, numa situação que parece que se estão a beijar até. E se descermos por este lado nascente da porta, vamos encontrar outra vez motivos interessantíssimos. Temos ali uma ave de asas abertas, parece até uma águia estilizada. Aqui temos dois meninos, dois putti, dois bambini, como queiram chamar. Aqui está, parece um corpo de dragão com asas e um pescoço de ave para cada lado, portanto são duas aves, outra vez uma figura híbrida, e aqui uma figura um bocado mítica, parece Neptuno, ou pode ser outra coisa qualquer, mas é uma figura outra vez com o tal barrete, que não sabemos o que seja, uma coisa parecida com uma coroa, duas lanças e terminando num rabo de peixe que pode eventualmente significar uma figura marinha. Aqui temos outra vez aqui são duas serpentes, nitidamente, que se trincam a si próprias, entrelaçadas, e em que abaixo uma ave com as asas abertas e as pernas nitidamente assentes nesta travessa, e assim termina este lado nascente da porta magnífica sul da Igreja Matriz de Ponta Delgada. Mas o mistério de que vos falava no princípio deste programa está ali em cima. É que por cima deste arco da porta, então vamos ver duas figuras humanas em dois grandes medalhões. Dois enormes medalhões. Nitidamente, do lado esquerdo, portanto, do lado poente, a figura de um homem vestido com roupagem do século XVI, portanto, dos anos 1500, e deste lado uma senhora com os seus cabelos pendentes, com uma fita amarrando o cabelo, e também com roupagem rica de mulher da corte,
senhora da corte, de grande dama. Quem é esta gente? E aqui ninguém sabe. Aqui ninguém sabe. Alvitrou-se que fosse o rei de Portugal, Dom João III, e a rainha Dona Catarina, a avó de Dom Sebastião, aquela que regeu o reino na infância do rei Dom Sebastião. Porque o Dom João III morreu, o filho mais velho, o príncipe Dom João, tinha morrido antes do pai, e Dom Sebastião, que foi o desejado, nasceu uns meses depois da morte do pai. O pai era o príncipe Dom João, casado com uma princesa Dona Joana de Castela, amavam-se perdidamente, e ele dizia-se até que tinha morrido de amores, de tanto amar a mulher. Natália Correia dizia que eles tinham separados, tiveram que os separar porque acabaram por se esgotar fisicamente naquela grande paixão que tinha. Dessa paixão nasceu aquele que iria ser a perdição de Portugal, o rei Dom Sebastião, que levou Portugal ao Alcácer Quibir e à derrota das nossas forças no norte da África e à perda da independência durante 50 anos. Mas bom, então voltamos às figuras que ali estão. Será Dom João III? Será a rainha Dona Catarina? Eu penso que não. E penso que não por isto. Porque faço comparação com o mosteiro dos Jerónimos. Ora, os mosteiros dos Jerónimos, Dom Manuel e Dona Maria, os reis da época, o mosteiro dos Jerónimos são os primeiros anos do século XVI, que é concluído, estão na porta principal, portanto, na porta poente. E na porta poente, como nós vimos no primeiro programa sobre esta igreja, o que estão lá é o brasão do rei e o brasão da cidade, de São Sebastião. Ambos com a coroa real, porque é uma cidade real, não é uma cidade ducal, nem nada disso, nem senhorial. Podia ser a cidade dos câmaras, mas não é. Ponta Delgada nunca foi cidade senão do rei, foi sempre uma cidade nacional. E não são os reis, não só porque esta não é a porta principal e não é suposto os reis ficarem numa posição secundária, porque também não tem, se virem bem, a figura do homem e da mulher não tem nenhum símbolo da realeza, portanto não tem uma coroa, não tem um cetro, não tem nenhum dos símbolos que distinguem os reis do comum dos mortais. Por esse lado, e também há aqui um outro argumento, é que tendo estas figuras sido feitas aqui na ilha, não é natural que os mestres que eu vos falei, que o Nicolau Fernandes e o André Fernandes, conhecessem os reis tão bem que lhes pudessem fazer a cara. Mesmo que fosse através de um desenho ou assim, nunca seria a mesma coisa do que fazer um busto a partir do original. E quem são os originais aqui? Quem é que manda em São Miguel na altura? Bom, quem manda em São Miguel é o Manuel da Câmara e a mulher, a capitoa. Não, ele era o capitão do donatário. Eles são pais do primeiro conde de Vila Franca, Rui da Câmara, terceiro do nome. E, portanto, parece a mim que estas figuras são dos capitães dos donatários. Isto não está escrito em parte nenhuma, é um cálculo que eu faço. Parece-me que não são os reis. Muita gente se inclina para dizer que são os reis. Eu penso que os reis não iriam figurar numa porta secundária, embora uma porta imponente e lindíssima, mas que não iriam figurar aqui nessa posição. Os capitães dos donatários estavam mais próximos, eles tinham o seu passo ali ao pé da igreja de São Pedro, talvez no Largo da Palmeira. Nós já estivemos lá a fazer um programa sobre o passo de Dom Pedro IV, quando cá esteve, instalou-se na casa do Morgado de Canto Medeiros e, portanto, ali perto existiria o grande passo do Conde, que o filho, este Rui III da Câmara, vai depois instalar no que é hoje praticamente o liceu ou a escola Alter de Quental. Ele construiu isso já quando já estava, digamos, a preparar para ser conde de Vila Franca. Vila Franca tinha sido destruída em 1522, por isso é que a cidade, a capital, se muda para Ponta Delgada. Mas temos aqui este mistério interessante, não é? Que precisava ser resolvido com a descoberta de um documento que nos dissesse, sem sombra para dúvida, quem eram as pessoas representadas ali. É claro,
os capitães dos natais também não tinham simbolismo nenhum, não havia uma coroa nem um septo para eles. Só quando foram elevados a conde é que há, então os condes têm uma coroa. Mas aqui não há, aqui há um chapéu, a figura masculina tem um chapéu que pode parecer-se com uma coroa, mas não é uma coroa, é um chapéu com todas as características de ser um chapéu de fazenda e mais não é? Resta, portanto, concluir dizendo que esta porta, que tem esse mistério, mas tem todo o simbolismo de uma porta que foi certamente muito dispendiosa, também punha a hipótese de que estarem ali aquele casal de serem os doadores da porta, alguém que financiou os mestres Fernandes para custear esta porta, que certamente, como digo, deve ter sido caríssima. Não vejo a ninguém em São Miguel nessa altura com uma fortuna tão grande que não fossem os capitães notários, enfim, que recebiam a dízima do rei, quer dizer, o rei recebia 10% de todas as mercadorias, o valor das mercadorias que saíam e entravam em São Miguel, e eles, os capitães dos notários, tinham a redízima, isto é, 10% sobre os 10% do rei. Eram fortunas colossais, que acabaram sendo as maiores fortunas do país, que depois também acabaram quando o Marquês de Pombal lhes retirou as capitanias. Mas penso que só eles eram pessoas com fortuna suficiente para pagar aos melhores mestres da ilha de São Miguel para fazerem esta obra-prima que hoje vos apresento. Até ao próximo programa.